E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito dos problemas envolvendo máximos e mínimos com o enfoque total nas funções polinomiais do segundo grau. Isso, pessoal, é muito importante, tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste e se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer mais e mais para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver problemas envolvendo máximos e mínimos com enfoque na função do segundo grau, ok? Então vamos lá. Primeira questãozinha. O lucro mensal de uma fábrica é dado pela função quadrática L de x igual menos x ao quadrado mais 60x menos 10, onde x é a quantidade mensal de unidades fabricadas e vendidas de um certo bem produzido por essa empresa. E L é o lucro expresso em reais. O maior lucro mensal possível que essa empresa poderá ter é dado por... Então, olha só. A gente tem uma função aqui, ó. O lucro em função do x é dado por menos x ao quadrado mais 60x menos 10. Se a gente fosse esboçar o gráfico dessa função, no plano cartesiano, aqui eu tenho x e aqui eu tenho L de x. O grafo dessa função seria uma parábola, porque é uma função do segundo grau, e como o coeficiente que acompanha o x ao quadrado aqui é negativo, essa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Ok? E aí, bem aqui, ó, a gente tem o vértice dessa parábola. E esse vértice tem coordenadas x do vértice e y do vértice. O que representa o y do vértice dessa função? O y do vértice dessa função representa o maior valor que essa função assume. Porque olha só, ó, o comportamento dessa função. À medida que a gente vai aumentando o valor do x, o valor do y vai aumentando também até chegar aqui no vértice. Se a gente continuar aumentando o valor do x, aí o y vai diminuir. Ou seja, essa função ela existe do y do vértice para baixo, em termos de y, né, em termos de imagem. Então, o maior valor que essa função assume é o y do vértice. E o que ele está querendo saber é exatamente o maior lucro mensal possível. Como o y é o lucro, então perguntar qual é o maior lucro possível significa perguntar qual é o maior y que essa função assume. Então a gente está atrás aqui do y do vértice dessa função de segundo grau. E o y do vértice a gente sabe que é calculado por menos delta sobre 4a, ou seja, menos, quem vai ser o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A, 4 vezes menos 1. Continuando, menos 60 ao quadrado dá 3.600, ó, menos vezes menos dá menos. 4 vezes 1 vezes 10, 40, dividido por 4 vezes A, ou seja, por menos 4. Então, continuando, y do vértice menos 3.600 menos 40 dá 3.560, dividido por menos 4. Então, ó, esse menos com esse menos vai dar mais. 3.560 dividido por 4 dá exatamente 890. Ou seja, o valor máximo que essa função assume é R$ 890. Esse é o lucro máximo. Ó. Esse valor aqui, ó, é exatamente 890. E com isso a gente fica com a letra A. Questãozinha bem legal, né? Vamos ver mais uma. Na figura a seguir, tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno subtraindo-se a área do quadrado externo às áreas de 4 triângulos. Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida x. A pergunta é, qual é o valor mínimo de A? Então, a gente está querendo saber qual que é o valor mínimo dessa área aqui, ó. Tá certo? E para a gente calcular essa área, o exercício, inclusive, deu uma dica para a gente, né? Como é que a gente vai fazer para calcular essa área? A gente vai calcular a área do quadrado maior e aí dela nós vamos subtrair 1, 2, 3, 4 triângulos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, qual que seria o lado desse quadrado maior? Bom, o lado desse quadrado maior é essa medida aqui, ó, que vai ser x mais 8 menos x. Simplificando, a gente vai achar 8.
Então, esse quadrado maior aqui, ó, o lado dele é exatamente 8. E aí é o seguinte, esse nosso triângulo aqui, ele é retângulo, um cateto é x, o outro é 8 menos x. Esse outro triângulo retângulo, esse cateto aqui vai ser 8 menos x. Desse triângulo retângulo aqui, ó, esse cateto também será 8 menos x. Desse triângulo retângulo aqui, o outro cateto também será 8 menos x. Então, qual que seria a expressãozinha da área? Bom, a área deste quadrado aqui do meio vai ser a área do quadrado maior, que é lado ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a área de um triângulo retângulo. Para a gente calcular a área de um triângulo, a fórmula mais tranquila é fazer base vezes a altura sobre 2. Então, para um triângulo retângulo, se eu digo que um cateto é a base e o outro cateto é a altura. Então, por exemplo, olhando nesse triângulozinho aqui, ó, que é idêntico a todos os outros, né? A área dele vai ser x, que é a base, vezes a altura, 8 menos x, dividido por 2. Beleza? Então, continuando. A área, então, vai ser 64, né? 8 ao quadrado, menos... A gente pode simplificar esse 4 aqui, ó, com esse 2 aqui, ó, a gente vai ter 2. Então, vai ficar assim, ó, 2x que multiplica 8 menos x, ok? Então, a nossa área ela vai ser o seguinte, 64 menos 2x vezes 8 dá menos 16x, menos 2x vezes menos x dá mais 2x ao quadrado. Tá vendo que a área, ela depende só do x? Então a gente pode falar que essa área é uma área em função de x, um a de x. Organizando a nossa funçãozinha, 2x ao quadrado menos 16x mais 64. Ok? Bom, tá vendo que a expressão da área é uma função do segundo grau? Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, aqui no plano cartesiano, a gente teria um negócio mais ou menos assim, ó, x e a área em função de x. Como o número que acompanha o x ao quadrado é positivo, essa parábola que vai representar essa função, ela vai ter a concavidade voltada para cima. E bem aqui a gente tem o vértice. Esse vértice a gente vai ter um x do vértice e a gente vai ter um y do vértice. De todos os pontos dessa função, o y do vértice é o menor valor que essa função pode assumir. Perceba que, pelo gráfico, essa função só vai existir do y do vértice para cima. Ó. Então, por isso que a gente diz que, nesse caso, essa função ela tem um valor mínimo. E quem é esse valor mínimo? É exatamente o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser o nosso y mínimo, que no caso aqui, como o y está representando a área, será a área mínima, que é justamente a pergunta do exercício. Então, para a gente achar essa área mínima, vamos calcular o que dessa funçãozinha que está aqui? O y do vértice. Então, vamos lá. O y do vértice é menos delta sobre 4a, ou seja, menos. Quem vai ser o delta dessa função? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. Beleza, vamos lá. Então, ficou menos. Menos 16 ao quadrado dá mais 256, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 64, 512. Dividido por 8. Ó, menos 256 menos 512 dá menos 256. Isso dividido por 8. E aí, ó, menos com menos vai dar 256 dividido por 8. 256 dividido por 8, ó, 256 é 2 oitava. 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 5, que é exatamente 32. Portanto, qual é a área mínima que esse quadrado aqui pode ter? 32 centímetros quadrados. E assim ficamos com a letra C. Ok? Mais uma bem legal agora, hein? Ao levantar os dados para a realização de um evento, a comissão organizadora observou que, se cada pessoa pagasse R$ 6 por sua inscrição, poderia contar com 460 participantes, arrecadando um total de 2.760. Entretanto, também estimou que, a cada aumento de 1,50 no preço da inscrição, receberia 10 participantes a menos. Considerando tais estimativas, para que a arrecadação seja a maior possível, o preço unitário da inscrição desse evento deverá ser ok. Então, nós vamos chamar de A a nossa arrecadação.
certo? E aí, essa arrecadação A, inicialmente ela é quanto? Cada inscrição custa R$6. Se a gente tem R$6 no preço da inscrição, esse evento vai receber 460 participantes. E aí o que acontece? A arrecadação vai ser dada por R$6 vezes 460, que é exatamente esses 2.760 que ele deu aqui para gente, tá vendo? Então, só para ilustrar, a arrecadação vai ser o preço unitário do ingresso multiplicado pela quantidade de participantes. Beleza. Olha só o que a gente vai fazer. Ele percebeu que cada vez que ele aumentar esse ingresso em 1,50, ele recebe 10 participantes a menos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse ingresso aqui, ó, que custa inicialmente R$6, e vou aumentar ele 1,50 x vezes. Depois que eu pego esse ingresso, que inicialmente custa R$6, e aumento ele 1,50 x vezes, esse preço unitário passa a ser 6 mais 1,5x. O que significa esse x? É a quantidade de aumentos de 1,50 que eu vou dar. Então, esse aqui, ó, passou a ser o nosso valor unitário do ingresso. Aí, o que o exercício disse para a gente? Cada vez que aumentar em 1,50 o preço do ingresso, ele passa a contar com 10 participantes a menos. Bom, então, inicialmente, ele contava com 460. Se a gente aumentou esse ingresso 1,50 x vezes, a gente vai ter que tirar 10 participantes daqui x vezes. Então, a quantidade de participantes passa a ser 460 menos 10x. Então, aqui ó, é a quantidade de participantes. Quem vai ser a arrecadação? A arrecadação é justamente o produto entre o preço unitário, ó, esse aqui é o valor, o preço unitário, multiplicado pela quantidade de participantes. Ok? E aí a gente vai ter uma função para arrecadação. E essa função claramente será do segundo grau. Então a nossa arrecadação vai ser 6 vezes 460, já está até pronto aqui, né? 2.760. 6 vezes menos 10x dá menos 60x. Agora, 1,5x vezes 460, isso aqui vai dar mais 690x. 1,5x vezes menos 10x vai dar menos 15x ao quadrado. Então, a nossa expressão da arrecadação será menos 15x ao quadrado. 690 menos 60 dá mais 630x. Depois mais 2.760. Ok? Bom, tá vendo que a arrecadação depende exclusivamente desse x aqui? Então, a nossa função da arrecadação vai ser uma função do segundo grau. Se a gente fosse fazer um gráfico dessa funçãozinha, o gráfico seria mais ou menos assim, ó, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do x ao quadrado aqui é negativo. Bem aqui a gente teria o vértice, aqui a gente teria um x do vértice e aqui a gente teria um y do vértice. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber o seguinte: para que a arrecadação seja a maior possível, ele quer saber o preço unitário da inscrição desse evento. Bom, se a gente calculasse o y do vértice dessa função, a gente acharia o y máximo. Ou seja, a gente acharia a arrecadação máxima. Não é isso que a gente precisa descobrir. A gente quer saber o preço do ingresso que faz a arrecadação ser máxima. Então vamos calcular o x do vértice. Qual que é a expressãozinha do x do vértice? Menos b sobre 2a, ou seja, menos, quem é b? 630, dividido por 2a. 2a vai dar quanto? Menos 30. Ok? 2a. Então, o nosso x do vértice, a gente pode cancelar aqui, ó. Cancelando aqui, ó, 0 com 0. O nosso x do vértice vai ser exatamente menos 63 dividido por menos 3 vai dar 21. Agora, esse 21 aqui não é a pergunta, mas a gente vai precisar desse 21 aqui para a gente saber o resultado. Esse 21 aqui, ó, o x não é exatamente a quantidade de aumentos que a gente vai ter que dar. Então, para a gente saber o preço unitário do ingresso, é só a gente pegar esses 21 que a gente acabou de achar aqui, ó, e substituir nesse x aqui, ó, para a gente achar o valor dessa expressão, porque essa expressão aqui significa o preço, ó. O preço é 6 mais 1,5x, ou seja, 6
mais 1,5 vezes 21. Então, esse preço aí vai ficar 6 mais 1,5 vezes 21 dá 31,5. Ou seja, esse preço vai ser 6 mais 31,5 vai ser 37,5, ou seja, R$ 37,50. Isso ficou com a letra D. Beleza? Valeu!